pareça, cara, todos os jogos contra o Sampaio são complicados. Segue o líder, segue o líder, segue o líder, segue o líder, Precisando recuperar a liderança da Série B após as vitórias do Sport e da Chapecoense, o Bahia entrou em campo com muita intensidade. O Bahia seguiu insistindo. Marco Antônio tentou e foi travado. No rebote, Daniel bateu para fora. Nós fizemos um jogo para ganhar, né? Mas todo mundo gostaria que fosse ainda melhor do que foi. Mas a intensidade do tricolor deu lugar ao nervosismo e o Sampaio Corrêa tentou se aproveitar disso. Com o campo molhado pela chuva, Maurício também arriscou de longe e Danilo quase deu rebote. A melhor jogada do Tubarão partiu da direita e terminou com um chute de letra de Heron, que mandou para fora. O Bahia tentou responder com Davó, que saiu cara a cara com o goleiro, mas bateu mal. Na bola parada, Daniel achou Luiz Otávio sozinho, mas o zagueiro não alcançou a bola. Que bom que a gente está construindo esse número bastante grande de finalizações. Depois dos sustos, o Sampaio levou perigo após um vacilo de Luiz Henrique. Então, Marco Antônio chamou a responsabilidade, limpou a zaga maranhense e bateu por cima. O Marco, em vários momentos, esteve na frente, em condições de chutar, e faltou detalhes ali para ele conseguir um arremate de qualidade. No último lance, antes do intervalo, em um bate-rebate dentro da grande área, Daniel precisou de 2 chances para abrir o placar para o esquadrão. O jogo estava tão complicado na hora de finalizar que o Daniel teve que finalizar 2 vezes para fazer o gol. Ele chutou, houve uma rebatida do goleiro, ele pegou o rebote e aí fez o gol. E, por incrível que pareça, cara, todos os jogos contra o Sampaio são complicados. No segundo tempo, o clima esfriou. Rildo teve 2 chances nos primeiros 2 minutos. Na primeira, se embolou com a bola. Em seguida, chutou mal após um bom passe de Luiz Henrique. Davó também tentou ampliar o placar, mas bateu por cima. Depois de perder 2 chances, Rildo acertou uma linda bicicleta, mas errou o alvo. Luiz Henrique também falhou na pontaria. E quando o Jacaré deu um belo cabeceio, o goleiro apareceu para salvar. A nossa equipe na frente, com exceção do Rodalega e do Daniel, que são jogadores mais tarimbados, e os demais são todos, o mais velho tem 24 anos, mas jogadores de qualidade. Tanto é que, graças à qualidade deles, eles conseguem criar todo esse volume. Jacaré ainda tentou repetir o segundo gol dele contra o Cruzeiro, mas faltou precisão. Com muito apoio da arquibancada, o Bahia vence o Sampaio Corrêa pela 2ª vez no ano e se mantém na liderança da Série B, agora com 4 pontos de vantagem para o 5º colocado. Agradecer e parabenizar o comportamento da nossa torcida hoje, mais uma vez. Fantástico. E no momento de fechamento do jogo, num momento muito importante, empurrando a equipe, cresceu, empurrou e fez a equipe se multiplicar dentro de campo para garantir o triunfo. Segue o líder, 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 segue o líder. O torcedor está comemorando, né? O torcedor está feliz, tem que aproveitar mesmo o momento, até porque teve um ano de muitos problemas, muitas dificuldades. Pelo menos de um lado a gente está tendo um pouquinho de paz para falar também, né? Sem tanto peso. Queria que vocês comentassem o desempenho do Bahia, que apesar dos 3 pontos, apesar da liderança, a gente fazendo uma análise mais crítica, né? O futebol ainda tem incomodado um pouquinho. A gente observando
os melhores momentos, né? Parece que o segundo tempo o Bahia fez um grande jogo, porque só apareceram momentos do Bahia, né? E foi justamente o contrário, né? Foi um time que ficou mais reativo, se defendendo. Aliás, o ponto positivo foi a atuação da defesa, principalmente os dois zagueiros. Aliás, o Bahia em 4 jogos, só tomou um gol. Né? Então, nos últimos 5 jogos, nos últimos 5, se contar ainda, o Azures, né? Então, existe aí um sistema defensivo que está sendo muito eficiente. Né? E nesse ponto o Sampaio Corrêa não criou nenhuma situação de gol, mas o Sampaio Corrêa no segundo tempo teve muito mais posse de bola, jogou no campo do Bahia, só que o Bahia deixou espaços, né? E até pela própria característica dos atletas do Bahia de ataque, que são de velocidade, era natural que o Bahia pudesse aproveitar isso, né? E aí, assim, teve as condições para aproveitar, fazer o segundo, o terceiro, ganhar com mais facilidade, até porque o adversário não tem uma qualidade técnica tão grande, né? E aí que não aproveitou, né? Então, o desempenho não foi tão bom, porque poderia ter sido muito melhor pelo formato do jogo, né? O Sampaio não criou, abriu o espaço, deixou o espaço, o Bahia não aproveitou. Então, são pontos aí, como a gente falou anteriormente, que o Guto precisa resolver. Finalização, esse contra-ataque, né? Com mais eficiência, porque muitas vezes vai ser atacado e precisa ter essa saída com mais inteligência e eficiência. Bom, antes de falar do jogo em si, Ju, eu acho importante fazer um registro que esse jogo Bahia e Sampaio Corrêa acontece 2 meses e 2 dias depois de um Bahia e Sampaio Corrêa também na Arena Fonte Nova pela Copa do Nordeste. Naquela ocasião, o Bahia venceu por 2-0 e aquele foi o jogo que marcou o atentado ao ônibus do Bahia, um crime que aconteceu e passados 2 meses e 2 dias nós não temos nenhuma definição, a investigação não evoluiu para lugar nenhum, ninguém está preso e a impunidade continua. A impunidade continua, é lamentável o que acontece. Feito esse registro, eu concordo com tudo que o Emerson falou e destaco aqui que essa questão do Bahia não ter conseguido matar o jogo no segundo tempo, nos 20 primeiros minutos, deve-se muito à deficiência dos atacantes do Bahia. E aí eu falei aqui quando o William estava apresentando, Juliana, quando você estava fora do programa, eu avisei, faltou o centroavante, o Bahia não contratou um centroavante. A gente está falando isso desde janeiro, não contratou um jogador com características de fazer gol. Então, quando o Rodaíga não está, você tem jogadores como Davó, Raí Nascimento, Marco Antônio, que são jogadores úteis, jogadores que podem compor, mas eles não gostam da rede. Eles não gostam de marcar gols. O Davó, por exemplo, é um excelente jogador, mas é um jogador que não faz gol. E talvez se fizesse gol, se fosse artilheiro, não estaria no Bahia. O gol que ele perdeu agora aí, nesse lance, um gol claríssimo. Ele fez toda a jogada certa. Chega na hora de finalizar, não consegue fazer o gol. Portanto, a deficiência de finalização, de qualidade, e não adianta treinar, viu, Emerson? Você sabe muito bem disso. É no momento do jogo, é a tomada de decisão do atleta na emoção do jogo. É qualidade, de fato, que falta ao Rodrigo, Bahia. então, vou fazer o seguinte, vou colocar o Davó falando sobre finalização para dar aí mais embasamento para o seu comentário, para você continuar e a gente ouvir o J Azul. A gente está criando bastante, isso daí é o principal, mas a gente está se cobrando, porque a gente eu principalmente finalizando, e não é do jeito que eu quero fazer gols. Acho que quando começar a sair vai ser mais fácil, mas também assim, é mais fácil de corrigir nos triunfos, né? A gente está ganhando, então é importante isso daí, não abaixar a guarda e treinar bastante para não acontecer isso. Aí, Rodrigo, pode continuar, amigo. O Davó, eu acho útil o Davó, só que ele precisa ter mais intimidade com a rede. Mas é o que eu estava conversando aqui com o meu amigo Zô. Talvez, se ele fosse um artilheiro e tivesse todas essas qualidades, ele não estaria no Bahia, ele teria se consolidado no Corinthians. Aqui não é um pensamento vira-lata, não, é a realidade, é o fato. Mas, de fato, faltou a questão de um jogador artilheiro com características de goleador para ter ali um substituto ao Rodaíga. E as laterais do Bahia ontem também foram muito sofríveis. O Luiz Henrique é um jogador que vem fazendo uma boa temporada, mas ontem foi muito mal. E o Borel, meu amigo Borel, tá complicado o Borel, porque ontem correu o risco de ser expulso novamente. Então tem que aprender. Errou uma vez, foi perdoado, mas não se pode errar a segunda vez.
E novamente saiu com cãibra, né? Novamente. Ele não consegue completar partidas, né? São poucas partidas. 6 jogos apenas, ele completou 19. Que ele não consegue. Aí tem a questão física, a questão psicológica e outras questões que tem que ser resolvidas. E aí é Guto e direção também, no departamento de futebol, para ver o que acontece com o Borel. Mas na questão psicológica, ele não é nenhuma criança, não. É um menino novo, a gente não vai jogar a responsabilidade para ele. Não vamos fazer isso. 19 anos. Mas ele esses caras vêm desde cedo jogando bola, jogando futebol com intensidade. Na base. Olha aí a imagem ele sentindo novamente, né? Isso aí. Tem claro que a gente sabe que ele também já deve estar incomodado com isso, porque já está se criando um estigma, né, de que ele não consegue completar as partidas. Para quem acompanha o Borel, e eu acompanho desde a base, isso é recorrente. Desde a divisão de base, ele tem cãibra, ele não consegue completar jogo. É algo que eu estava conversando com o Emerson. Me parece uma questão física, fisiológica, uma questão talvez até emocional, que precisa ser investigado pelos profissionais do Bahia. E que se a gente pensar o Bahia como um clube grande com departamentos especializados, eu acredito que eles já detectaram desde a base, já devem ter detectado isso, né? Porque foi um jogador promissor desde de muito tempo, seleção brasileira, inclusive. Porque técnica ele mostrou que tem, né? Mas a parte física é importantíssima para um atleta estar em alto nível e num clube grande como o Bahia. Jota, para você completar, vamos ouvir o Guto falando sobre o Borel. Sobre o Borel, Nós vamos ter que avaliar, né? Nós vamos ter que avaliar. A gente espera um crescimento. Hoje ele estava bem na partida, né? Mas aí do nada. E o mais incrível é que eu falei 2 minutos antes e eu acabei perdendo uma parada por causa dele, né? Mas acontece. Não adianta, isso aí a gente vai ter que buscar soluções. E a solução é com a gente ali. Aí o próprio treinador já observa, né? Já está se preocupando com isso. Olha no jogo contra a equipe do Náutico, quando ele recebeu o cartão, na hora que o técnico, o Guto, estava trabalhando a substituição, aí aconteceu o gol e ele terminou sendo expulso porque tirou a camisa. Então, a questão do psicológico também que já vem influenciando. E ontem, por pouco, não aconteceria a mesma coisa, porque ele já tinha tomado o cartão no início do jogo. E aí, acho que o Guto ficou, o que é que eu faço agora? Então, ele é uma quase questão... tomava outro cartão, né? Não é isso? É uma questão a ser analisada. Agora, na questão do futebol, Ju, que você também falou, você colocou o Davó. Eu vou ser redundante porque eu falei aqui o quê? O futebol associativo. E o Rodrigo me ajuda, me alimenta no comentário quando a gente diz, o Davó, o Jacaré, o Rildo, são jogadores que vieram para o Bahia porque o Bahia está na 2ª divisão. São jogadores que vieram para o Bahia para buscar o seu condicionamento de evolução no seu futebol. E essa é a grande verdade. Aí eu volto também para ser redundante na questão do futebol da associação. Os caras têm que ser companheiros. E isso o Bahia tem que resolver, o seu ataque. Porque teve muitos lances ontem com o Marco Antônio, com o Davó. Individualidade, você está querendo dizer? Não é questão de qualidade, não. É questão de... Individualidade. Ah, sim. Entendi errado. Então, isso é individualidade. Se tirar individualidade, pode resolver essa situação no Bahia na questão do ataque. Valorizar a questão defensiva, porque a gente sofreu esses últimos 3 anos, o Bahia fazia gol, mas tomava muito gol. E agora inverteu. Está faltando o Bahia fazer mais gols. Pelo menos só tem esses últimos... Na Série B só tomou um gol, né? E com relação à questão do repertório de futebol para ser apresentado, o que está ficando claro para o Bahia, Guto, é que a gente entende, e vocês sabem resolver isso, que o Bahia, quando ele é pressionado, ele não tem força para poder se desvencilhar do que está acontecendo, se desvencilhar da questão da marcação que o adversário exerce para que o Bahia possa criar. Então, isso está faltando. O Bahia precisa resolver isso aí. E assim, só para o torcedor entender, né, esse processo de análise crítica que está sendo feito, pensando na continuidade. Claro, óbvio que estamos todos satisfeitos com o início de Campeonato Bahia. Eu, por exemplo, não imaginava, e quem me acompanha aqui todos os dias, tanto aqui na TV quanto na rádio, sabe, pelo que o Bahia mostrou no início de temporada, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.
pelas deficiências que eu acho que esse elenco ainda tem. Mas futebol tem disso. O momento hoje do Bahia é bom, mas precisa de constância. Para isso tem que ter reforço nesse time. E a preocupação é essa. O Bahia vai ter força para continuar assim durante todo o campeonato? Vai ter que sobreviver aí até julho, porque não pode contratar. Nesse período eu espero e acho que é o correto. A diretoria de futebol tem que trabalhar já pensando alguns reforços. Por exemplo, está claro que o Bahia precisa de um lateral direito. Isso não existe nenhuma dúvida. O problema do Bahia não é você ter o André e você ter o Borel. São dois jogadores jovens que poderiam estar no elenco. O grande problema é que a diretoria de futebol do Bahia, que eu não sei quem contratou, porque é bom dizer que o Jonathan não foi contratado pelo Freeland. Não foi. O Jonathan foi contratado no período que o Bahia esteve 90 dias sem um diretor de futebol. Quem contratou o Jonathan? A grande questão o colegiado do Bahia, Belintani, Vitor Ferraz e Guto Ferreira. Quer dizer, o jogador que chegou aqui com a experiência maior, que deveria dar sustentação a esses garotos, como André e como Borel, hoje ele é reserva de maneira muito justa, porque com todos os problemas de Borel tem se mostrado mais eficiente do que Jonathan. E eu acho injusto, inclusive, André ter perdido a vaga no banco para ele, porque André joga muito mais bola que ele, nem se compara. André também é um jogador que, para mim, tem muito mais qualidade, muito mais voluntariedade do que o próprio Borel. Ele é mais forte fisicamente, ele é mais forte. Eu vejo o André com muito mais... Tem personalidade. Não é verdade? Então, mas tá verde também. Tá verde, tá verde. Não pode colocar a responsabilidade para esses garotos. Os dois laterais da base do Bahia deram muita sorte. A gente conhece o torcedor do futebol da Bahia. O Emerson conhece muito mais. Os dois deram muita sorte, porque o Borel foi expulso contra o Náutico, todo mundo perdoou, mas a gente sabe por que perdoou, porque o Bahia ganhou. Exato. Se o Bahia não ganha, ele estaria execrado do Bahia. Isso. O André é a mesma coisa, o André menos pior, porque o André já foi no final do jogo, mas o Borel você está com muita sorte. Tente colocar a cabeça no lugar, você quase foi expulso ontem, mas você não pode ser tão irresponsável. E não é porque é garoto, não. Tem que ser cobrado, já tem 20 anos. E para mim esse termo garoto nem cabe, nem serve. Para mim eles já estão prontos aí, tem que ter... O que acontece é que, assim, os erros e as falhas, que sempre acontecem, né, no futebol, não só no Bahia, em todos os clubes acontecem, mas quando tem o triunfo, né, os 3 pontos, eles são amenizados. Sim. Então, muitas dessas falhas se fala, se pontua, mas como o time ganhou... O torcedor quer bola na rede. Exatamente. A gente viu até Belintani na Arena Então sai todo mundo feliz. Tem a imagem dele comemorando. Mas a gente como crítico, né, crítico no sentido de avaliar, né, de ter que avaliar, porque a crítica pode ser positiva também, né? Exato. A gente tem a obrigação de tentar trazer a realidade, né? O torcedor pode comemorar sem uma avaliação mais aprofundada, mas a gente aqui precisa trazer tudo que a gente está vendo. Muita gente perguntava, cadê Belintani? Cadê? Aí, ó, apareceu na Fonte Nova, o time tá líder, tal, a fase tá boa, tudo melhora, viu, gente?